Abra sua Bíblia então, Filipenses capítulo 4, no versículo 13. Filipenses capítulo 13. Você que está visitando aqui hoje, seja bem-vindo. Deus tem uma palavra para você também. A casa é sua, fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem um texto para complementar o que eu vou falar aqui hoje. É Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes que te formasse, no ventre eu te conheci. Então, mulher, presta atenção aqui, ó. Deus está usando a boca de Jeremias para dizer para você, que é mulher que está aqui nessa noite: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. A palavra do Senhor Jesus hoje para nós é força para viver o propósito de Deus na sua vida. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, estamos aqui mais um dia na Tua presença para ministrar a Tua palavra. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa se fazer presente aqui nessa ministração. Que não fala eu, mas que o Espírito Santo possa falar comigo, com cada um de nós. Em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, abra o meu coração, abra minha mente, meu espírito, para eu receber a sempre viva palavra do Senhor, e nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Deus te criou com propósito. Presta atenção. É para todos. Deus te criou com propósito. Você não foi criado por acaso. Você não foi criado por uma explosão. Você não foi criado do Big Bang, esse famoso Big Bang. Você foi criado por um propósito. O grande arquiteto, o Senhor Jesus, nosso Deus poderoso. A gente pode designar, colocar nome dele de vários profissionais. Engenheiro, design. É quando o design projeta uma casa ou interior, ele projeta ali as luzes, o ambiente, a flor que vai combinar. É assim ou não é? Não fica lindo? Quando você contrata alguém que conhece. Às vezes a gente tenta fazer alguma coisa, fica bonito. E com 3D, ó, e com a IA hoje, você coloca lá um mini projeto e você fala, escreve o que você quer. E ele desenha ali o ambiente e fica lindo. Meu Deus do céu, eu tinha uma coisa em mente, mas ficou melhor. Agora imagine Deus. Você olha para um pássaro, você olha para alguma coisa bonita e você, meu Deus, que inteligência. Ele ordenou a terra e ordenou ao mar que dali saísse ali os animais silvestres, os animais aquáticos, ali foi brotando, mas claro, tudo projetado por Deus. Agora imagine ele quando ele projetou a mulher. Você olha essa obra-prima, a mulher, a maravilha de Deus. Na hora que Adão viu, né? Adão, pode ser que ele ficou anestesiado. Quem já ficou anestesiado aqui? E a gente acorda meio bobado, sem saber onde está. Né? Tem gente que fala que a gente fala um monte de coisa sem saber, coisas desnecessárias. Agora imagine Adão acordando da sua anestesia e olhando para a mulher que Deus fez. Tem gente que acha que Eva é aquela mulher da caverna, cheia de cabelo, que coisa. Que tem bonita, linda, bonita, primeira mulher.
Se tem uma mulher bonita, irmãos, a Bíblia não fala, mas se tem uma mulher bonita, na Bíblia, chamava-se Eva. Porque nós somos o quê? Protótipos, nós somos semelhanças deles. E se nós somos semelhanças deles, nós somos lindos, vocês são lindas, imagine Eva. Mas aqui, irmãos, muitas mulheres, elas passam a vida tentando se encaixar aos moldes que não foram feitos para elas. Mas o propósito não é algo que você inventa. O propósito a gente descobre. A gente não inventa um propósito. Na intimidade com Deus, Deus vai revelando o propósito dele com a nossa vida. E esse propósito, ele é progressivo. Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Deus tinha um propósito na vida de Samuel, na vida de José, na vida de Davi. Você percebe que é um propósito, ele é progressivo. Deus vai revelando o propósito. Ele não te mostra de imediato o seu propósito. Aí, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, fala do útero, do propósito. Deus disse a Jeremias: antes que te formasse, no ventre eu te conheci. Todos que estão aqui, independente da idade que você tem, e independente das mulheres que já morreram, já passaram, já ficaram para trás, desde Eva, Deus tinha um propósito, Deus já conhecia, já sabia. Deus conhecia você, sabia do jeito que você ia ser, cor do seu cabelo, dos seus olhos. Deus sabe de todas as coisas. E o seu propósito é muito mais antigo da sua certidão de nascimento. Deus não te deu uma vida para depois pensar do que faria com ela. Ah, a pessoa vai nascer e depois eu vou ver. Não. A pessoa já nasce com um propósito. Claro que tem muita gente que não descobriu o propósito ainda. Porque o propósito se encontra na intimidade com Deus. O propósito é revelado no momento que a gente vai aos joelhos, no momento que a gente tem intimidade, no momento da revelação, no momento que Deus vai trabalhando no nosso coração. Claro, a gente deixa Deus trabalhar no nosso coração. Irmãos, Deus não teve uma ideia e para realizar essa ideia Ele criou você. Você não é um plano B de ninguém. Talvez tem mulheres aqui frustradas. Talvez tem mulheres aqui achando que você é um plano B de alguém. Mas se você está aqui é porque o céu conta com a sua existência para resolver um problema na terra. Olha quantas mulheres estão resolvendo problemas na terra que os homens não estão resolvendo. Ou seja, você, mulher, está aqui na terra, não é por acaso. Deus tem um propósito para você. Se você chegou aqui desanimada nessa noite, eu digo para você, Deus tem um propósito para você. Veja bem o anonimato de Davi. Davi, ele foi ungido como um rei. Mas assim que ele foi ungido como rei, ele foi voltado para onde? Para o pasto. Mas que unção é essa? Eu acabo de ser ungido como rei e volto para o pasto, cuidar de ovelhas novamente? Porque na nossa vida existe um processo. Muitas vezes nós somos ungidos e voltamos para o pasto. Assim como Davi, o seu processo está sendo forjado no silêncio. O seu processo está sendo forjado na cozinha. O seu processo está sendo forjado cuidando dos filhos. O seu processo está sendo forjado no trabalho comum. Davi, ele não foi forjado lá no castelo. Davi não foi formado lá onde estava Saul. Não. Davi, ele foi formado no trabalho comum. Olha, você vai ser ungido rei, mas você volta para o pasto. Começa lá atrás, forjando. E muitas vezes, o seu propósito está sendo forjado exatamente isso aí, aonde ninguém está vendo, aonde as suas lágrimas estão sendo derramadas, seja na cozinha, seja no trabalho, seja no seu ministério. Olha, um lugar onde ninguém te vê é o lugar onde Deus mais trabalha em você.
Talvez a gente ache assim, olha, Deus está usando, Deus está trabalhando no pastor Wesley lá na frente porque ele está ministrando. Não, meu irmão. Deus, ele trabalha na nossa vida onde ninguém está vendo. Olha, a vida de José, Deus estava trabalhando na vida de José onde ninguém estava vendo, exceto os presos que estavam com ele. Deus estava trabalhando na vida de Davi, apenas as ovelhas que estavam com ele no pasto. E nem os irmãos deles iam lá para ajudá-lo. Então, mulher, não despreza os dias de pasto. Não despreze os dias difíceis. Não despreze os dias que talvez você olhe para o céu e fale assim, Senhor, aonde está o sol? Porque aqui agora eu só estou vendo nuvens escuras e tempestades. Irmã, é aí que Deus está trabalhando na sua vida. É aí que Deus está trabalhando, porque isso eu vejo em toda a Bíblia. É aí que Deus está trabalhando no seu secreto, no teu íntimo. É aí que Deus está descobrindo os seus desejos, o seu coração. Claro que Deus conhece, mas você está colocando para fora. E Deus está trabalhando. Deus está trabalhando exatamente assim. Não despreze os dias de pastos. Eles estão te preparando, sabe para onde? Para o palácio. Então muitas das vezes as mulheres não desconhecem esse processo do deserto, do pasto que Deus está trabalhando. E desanima, desiste, mas eu deixo a palavra para você nessa noite. Olhe para Esther. Esther não era apenas uma mulher bonita em um concurso que ela passou e ela foi escolhida. Ela era uma mulher estratégica de guerra. Oh, irmãos, o posicionamento que nós temos que ter em Deus, o propósito de Deus para a sua vida sempre será maior do que o seu propósito no conforto. Deus nunca coloca um propósito no conforto de alguém. Sempre está trabalhando fora do conforto. Ele deve arriscar a vida para salvar o povo. Ou seja, Deus trabalha em quem está fazendo algo, em quem está fora do conforto, em quem não está em casa dormindo, em quem não está em casa fazendo algo. Não, eu estou fazendo algo. Não está sendo fácil. E Deus está trabalhando. Esther tinha um propósito. Arriscar a vida para salvar o povo. Qual que é o seu propósito? O seu propósito é para salvar um povo. Que povo é esse? As pessoas. A sua casa. As pessoas que estão próximas a você. A sua cidade. O seu bairro. Quem sabe uma nação. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa mensagem. Não sei para quem, mas vai servir para alguma mulher que está aqui. Irmãos, e qual é a causa que faz seu coração arder? Qual é a causa que faz o seu coração palpitar? É ali que seu propósito se manifesta. Se você sente o desejo de orar, de buscar a presença do Senhor, e você sente ali aquele desejo, o seu coração palpita, irmão, pode ter certeza que o seu propósito está ali. Pastor, quando eu vou para o encontro das almas perdidas, quando eu vou evangelizar, meu coração se sente palpitando, eu sinto uma alegria, meu irmão, o seu propósito está ali. Qual que é o seu propósito? Identifique o seu propósito. Meu irmão, meu coração fica muito alegre, às vezes achando que tem que até puxar um pouquinho a corda, porque eu gosto de servir a igreja. Eu me sinto alegre, eu me sinto satisfeito, eu já descobri o meu propósito. Eu não sinto prazer em outra coisa. Tem gente que fala assim, qual time você torce? Eu fico até sem graça, eu não torço para time nenhum. Aí a pessoa nem dá conversa. E ela gosta de, qual filme que você gosta? Já gostei, mas não gosto mais. Mas o que você se identifica? Aí quando alguém vem falando da Bíblia, vem falando algo saudável, da igreja, do Senhor, meu irmão, isso me chama atenção. Isso começa a me alegrar. Vai falar assim, vamos lá, tem alguma coisa lá em outra cidade, tem uma igreja fazendo algo diferente. Vamos lá visitar. E o que Deus está falando muito no meu coração desde novembro, irmão, é cura, libertação. Meu pai está aqui, minha mãe está aqui, eu fui lá, conversei com ele, irmão, minha mãe, como é que funciona isso? Eu quero, estou sedento disso, eu quero, e a gente vê as coisas acontecer, e eu fico mais alegre ainda, porque Deus não falha. Amém?
Então, qual que é o desejo do seu coração? Qual que é o seu propósito, irmão? Se faz arder o seu coração. Pode ter certeza, tem um propósito. Está fazendo o seu coração arder. Olhe para a mulher que está do seu lado hoje. De repente tem homem do seu lado, não tem problema. Mas olha para a mulher que está do seu lado. Fala para ela assim, olha, você... Não, olha dentro dos olhos. Tem gente que tem vergonha, irmão, de olhar dentro dos olhos dos outros. Fala, seu irmão não lavou o olho direito. Diga para ela assim, você não é rascunho. Você é uma obra-prima finalizada por Deus. Você, minha irmã, é uma obra-prima finalizada por Deus. Você não é um rascunho. Deus fez você perfeita. Hein, pastor? Quantos anos de casado, pastor? Você não vai lembrar, né, mano? Nem eu estou lembrando. É mais de 50 anos. Bodas de ouro, né, pastor? Eita! Mulher virtuosa. Quem? Achar. Irmã, você é linda. Posso falar isso com o pastor? Você é linda. Posso falar, minha esposa? Vocês são lindas. Olha para ela agora e diga de novo. O mundo tem uma pergunta que só a sua vida pode responder. Irmãos, o seu nascimento foi a autorização de Deus para o propósito começar a operar na terra. Por que uma pessoa nasce? Você já percebeu? Uma pessoa nasce. Todo mundo tem um propósito. Claro, a mensagem hoje é para a mulher. A mulher, você nasceu com um propósito. Teve mulheres aqui que nasceram com dificuldade. Eu não sei o seu histórico. Mas tem gente aqui que a mãe sofreu alguma coisa e tal. E nasceu com dificuldade. E olha, quase que não veio ao mundo. Mas se veio, irmão, pode ter certeza. Deus tem um propósito para você, mulher. Deus tem um propósito para você. E o propósito sempre enfrenta oposição. A batalha pelo teu sim. Se sua vida não tivesse um destino profético de Deus, o inferno não estaria investindo tanto quanto você. Começa a fazer as coisas de Deus para ver. Começa a ir atrás do teu propósito para ver. Eu estou te falando, irmão, porque eu sinto isso. Se eu sinto isso como homem de Deus, que eu às vezes quando eu falo, vou colocar um propósito, vou fazer uma campanha, eu vou jejuar essa semana, eu vou colocar a igreja, Deus dá uma estratégia, 21 dias de oração, irmão, alguma coisa acontece, o inferno se levanta, irmão, quando a mulher se levanta para cumprir o seu propósito, pode ter certeza que o inferno se levanta também, porque é assim, é automático, você está parado, ele está, você não está incomodando ele, mas quando ele vai saber que o seu propósito vai incomodar, vai atrapalhar, sabe? Vai infernizar, vamos dizer assim, o trabalho dele. Ele vai se levantar contra você, para que você não cumpra o seu destino, o seu propósito. Por isso que ele investe tanto na sua vida. Aí você pergunta, pastor, por que o diabo investe tanto na minha vida? Meu irmão, pode ter certeza. Propósito exato na mão de Deus na sua vida. E a resistência que você enfrenta é a prova de que você carrega algo valioso. Então, se você está resistindo, você carrega algo valioso. Olha, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. O medo, irmãos, não é apenas um sentimento. No grego, a palavra usada aqui é deilia, que significa covardia, recuo. E qual que é o alvo? O inimigo não quer te matar. Tem gente que fala assim, o inimigo quer me matar. Não, ele não quer matar ninguém. Embora a Bíblia fale que ele veio para roubar, a gente pega esse versículo. O versículo não é dele. A gente aproveita. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não tem poder para matar. Mas ele quer te paralisar.
E isso ele consegue. E não é só mulher, não, é homem também. Ele não consegue te matar. Se ele não consegue te matar, igual já tentou várias vezes na minha vida, ele tenta paralisar. E pode ter certeza, mulher, ele vai tentar te paralisar de alguma forma, para você não cumprir o seu propósito. E se ele te convencer de que você é incapaz, ele anula o seu pacto sem precisar tocar um dedo em você, se é que ele tem dedo. Se ele conseguir paralisar você, ele anula o seu impacto que você vai ter. Irmão, você já imaginou? A mulher tem impacto, sabe? A mulher tem voz, a mulher tem ânimo. Sim ou não tem, mulher? Ai de nós se não fosse as mulheres. Força, ânimo, ajuda o marido. Então se acorda cedo, trabalha, cuida dos filhos, ensina os filhos, educa os filhos, ensina o filho a escrever, a estudar e tal. Irmão, irmã, você é, sabe? Tem dinheiro que pague vocês. Tem dinheiro. O medo, irmãos, é um mentiroso que usa a sua imaginação para construir um futuro que você não está lá. Porque o medo faz com que a gente comece a enxergar um futuro que você não está lá. Faz paralisar você através da sua mente, da sua imaginação. Mas a Bíblia diz que Ele nos deu poder, amor e equilíbrio. Sabe? E as palavras negativas que a gente recebe? Muitas mulheres abandonaram o propósito porque alguém disse que elas não tinham perfil. Você não tem perfil para isso. Não tem perfil para isso. Ah, ele te chamou? Você não tem nenhum perfil para isso. Ou porque feridas por quem deveria proteger vocês, acabou não protegendo. Aí acaba desanimando. Mas aí tem a mentira. Sabe o que é a mentira? A mentira sua mesmo. A mentira que a própria mulher coloca nela mesma. Eu não estou pronta. Eu não estou preparada. Eu não consigo. Irmãos, eu já vi isso tantas vezes. Mulheres falarem isso, pastor, não estou preparada para isso. Eu não consigo, não estou falando só na área ministerial, não. Em muitas coisas. Tem gente que fala assim, ó, eu não nasci para casamento. Eu não estou preparado para o casamento. Irmão, ninguém está. A gente entra e vai. E as coisas vai. E funciona. Tem muitas coisas na vida que a gente não está preparado. Na verdade, a gente não está preparado para nada. Tem gente que fala assim, eu estou preparado para a morte. Não está nada. Você nem sabe como é que vai morrer. Hã? Se for lá no lado daquele Oriente, onde eles fazem um buraco e deixam só a cabeça para lá de fora, nega Jesus. Está preparado para morrer? Então você nem sabe, irmão, como que vai ser. Mas a verdade é que Deus não procura vasos de cristal intactos que só ficam na cristaleira. Deus, ele procura vasos de barro que foram quebrados, que foram refeitos pelas mãos do oleiro. A sua cicatriz ou as suas cicatrizes não são vergonha, são selo de sobrevivência. Independente do que você passou, não é vergonha, é selo de sobrevivência. Olha, eu passei, mas eu sobrevivi. As irmãs gostam de cantar aquele hino que fala sobre sobreviver, não tem? Eu só lembro dessa parte. Hã? Só gosta, mãe? Como é que é ela, então? É a Shirley Cavalhais que canta? E ficar no final assim, sobrevivi. Hã? A Kézia sabe? Hã? Irmãos, Moisés tinha dificuldades. Alguns falam que Moisés era gago, embora eu não acredite. Mas ele tinha algumas dificuldades. Se comunicar, ele tinha algumas dificuldades. A Bíblia fala que Gideão era o menor da casa dele. A mulher samaritana, irmão, tinha um passado vergonhoso.
Mas olha bem, olha só, a sua fraqueza é palco onde Deus manifesta a força dele. Aquela mulher, a samaritana, por exemplo, a fraqueza dela talvez era o seu passado, mas ela não olhou para o passado, ela olhou para a palavra do Senhor, olhou, pelo teu comportamento, pela tua fala, pelo aquilo que você está falando, o Senhor parece que é o profeta que nós estamos esperando. E o Senhor tem uma conversa ali, não sei quanto tempo, uma meia hora de conversa com ela, e ela pega aquela palavra, irmãos, e as pessoas inclusive, nem ficaram olhando se aquela mulher tinha um passado feio. A Bíblia fala que ela pregou para uma cidade inteira, e muita gente foi ao encontro de Jesus por causa dessa mulher que tinha um passado terrível, tinha um passado horrível. E os religiosos, os discípulos de Jesus, chegando, não sabendo o que estava acontecendo, foram na padaria, foram no supermercado, não pregou para ninguém. Mas aquela mulher que tinha um passado todo errado, ela foi lá, ouviu uma palavra do Senhor, e nem caminhava com Jesus, hein? Palavra de momento, meia hora, uma hora, ela foi na cidade e proclamou a mensagem do Senhor Jesus. Ou seja, na sua fraqueza, irmãos, é onde começa a força do Senhor. Talvez, mulher que está aqui, você está achando que está fraco, você está achando que... E é aí que começa a força de Deus na sua vida. Se você se sente pequena, parabéns, você é a candidata perfeita para atuar no reino de Deus. Sabe por quê? Deus não quer ninguém que se diz assim, Senhor, eu sou grande, eu estou aqui, ó. Não. Deus, Ele está procurando alguém que diz assim, Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou um vaso, eu sou um barro, quebra-me e faz de novo, eu estou aqui nas tuas mãos para ser usada. Deus quer usar você, mulher. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Deus não quer usar a mulher perfeita. Feche os teus olhos agora, por gentileza, um minuto. Quais são as palavras que tentaram te definir até hoje? Talvez essa semana, hoje, quais são as palavras que vieram à sua mente? Que o diabo é sujo, que tentaram te definir até hoje. Eu sou uma mulher assim. Estou falando de ponto negativo. Talvez você teve uma palavra no seu coração de bênção, glória a Deus. Mas quais são as palavras que tentaram te definir até hoje? Talvez você teve uma palavra assim, você não consegue. Você é derrotada. Você fez uma escolha errada. Você é velha demais. Ou você errou demais. Vocês veem essas palavras, resumindo algumas coisas aqui, mas qual é a palavra que tem vindo essa semana na sua mente? Eu fiz escolhas erradas. Podia ter feito isso. Eu não sou forte o suficiente. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nessa noite. Arranca, Senhor, essas etiquetas negativas hoje. Em nome de Jesus, ó Pai, eu não tenho ciência nenhuma de que elas passaram, mas o Senhor conhece. E eu oro, peço a Deus agora, Deus, apaga, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu digo isso, meus irmãos, pode abrir os olhos, porque o seu propósito não depende da aprovação de quem te feriu. Talvez alguém te feriu, talvez normalmente quem nos fere é alguém que está próximo a nós. Mas o teu propósito não é definido por quem te feriu. Ele depende daquele que te chamou. E quem te chamou foi o próprio Senhor Jesus. A Bíblia fala que Ele nos chama pelo nome.
Ele te chamou. Então deixa para trás alguma palavra que te feriu, alguém que te feriu, alguém próximo a você. Isso não te define, isso não faz você uma derrotada, isso não faz você inferior, isso não faz você menor. Não, pelo contrário. Ouça a palavra daquele que te chamou, e quem te chamou está aqui nessa noite, e o nome dele é Jesus. Irmãos, percebe, o inimigo não ataca quem está parado. O inimigo não ataca quem está parado. Ele ataca quem é uma ameaça para o reino das trevas. Se ele vê que você é uma ameaça, meu irmão, ele vai atacar. Para quem está parado, está nem aí. Mas quando você se levanta e ele vê que você é uma ameaça para o reino das trevas, ele vai aprontar. É por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Porque o inimigo não dorme, o inimigo não brinca, ele fica ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando, procurando quem possa tragar. Se a batalha está grande, pensa comigo, é porque o território que você vai conquistar é grande. Se a batalha está grande, é porque a vitória é grande. Quanto maior a guerra, maior é a vitória. Repita comigo: quanto maior a guerra, maior é a vitória. Então não desista. Deus sempre libera força, irmãos, para cumprir o propósito e a graça de Deus que nos sustenta. Deus não é um senhor de escravos, Ele não exige produtividade. Ele é um pai que entende a nossa estrutura. Ele é o pai que entende você. Ele é o pai que me entende. Ele não é um Deus de escravo. Você tem que trabalhar dia e noite, não pode ter sossego, não pode descansar, não. O propósito não é um fardo pesado. Na verdade, ele veio para tirar esse fardo de você. É o jugo suave. Quando ele carrega na nossa vida, você não pode carregar um peso. Isaías 40, 29 e 31, ele levou sobre si o quê? As nossas dores, as nossas feridas, as nossas iniquidades, os nossos sofrimentos, os nossos pesos. Pensa tudo de ruim, ele levou sobre si. Muitas mulheres chegam ao culto do domingo aqui, exaustas, cansadas, carregaram o mundo nas costas. Eu sei, meu irmão, que eu convivo. Mulher, convivi com a minha mãe durante muito tempo, até os 23 anos. É muito tempo, né? Sustentar 5 homens, 6 com meu pai, né? Eu não, pai. 5 homens, meu pai 6. Naquela época a gente não podia usar, mãe, né? Bermuda. Era só calça jeans. Na mão. Você acha que tinha máquina igual hoje? Graças a Deus tem as máquinas, né, mãe? Põe na máquina, a máquina faz tudo. Hoje até lava. Só falta passar. Né? Já tem máquina de passar, né? Graças a Deus. Que avanço. Eu estava ali. Tinha dia que eu chegava lá na idade do Pedro, não entendia nada. Não entendia. E a mãe chorava. Chorar por quê? Não sei. Luta, irmão. Você não passa por luta, não, mulher? Mulher, passa por luta, não? E a mãe chorava. E ao mesmo tempo, cantava. Ao mesmo tempo, sorria. E eu fui crescendo. Irmão, vocês tem coisas que não saem da mente. Eu não sou de ficar falando. Sabe? São ensinamentos, meu Deus. Hoje eu entendo, sabe? Você que está aqui, mulher, você é guerreira. Fala para a mulher que está do seu lado assim. Você é guerreira. Irmãos, a mulher hoje em dia é guerreira. Meu Deus. Antigamente as mulheres não saíam para trabalhar, não, meu irmão. Era felicidade pura. E hoje, para ajudar o marido, hoje sim, já há muito tempo, que as condições vai dificultando, e as mulheres têm que dar conta de muita coisa. Aí você chega em casa, a casa está arrumadinha, comida pronta, e a mulher, ralou o dia inteiro, estudou, foi para a faculdade, aquela coisa toda, e dá conta disso, meu irmão, se você não valorizar sua mulher.
se você não valorizar a mulher que você tem, se nós como igreja não valorizar as mulheres que nós temos aqui. Eu chego aqui na igreja para orar, irmão, eu olho assim, chuta aí a porcentagem de mulher que tem orando. Em relação aos homens. 90. Obrigado. Olha, eu não sou grato pelas mulheres? Obrigado, mulheres. Essa igreja está de pé, não desfazendo os homens. Hoje o dia delas é porque vocês têm me ajudado em oração. E agradeço também os homens que nos ajudam. Se a sua casa está em pé, muitas mulheres aqui, é porque dobra os seus joelhos. Você nem está vendo. Elas estão orando por você. Está intercedendo por seu marido. Está intercedendo pela sua casa. Está intercedendo pelos filhos. Às vezes o marido vai trabalhar, a mulher está em casa, o quê? Orando, meu Deus, cuida do meu marido. Cuida do meu filho. Porque aqui é mulher geral, né? Mulher solteira, mulher casada, estou dando um geralzão aqui, sabe? Então, vocês são maravilhosos. Guerreiras. Muitas mulheres chegam no culto, irmãos, exaustas. Olha para você ver, a Sandra veio comigo, nós fizemos um monte de coisa hoje, né, mãe? Ela limpou depois, ela foi fazer a unha, ela foi fazer o cabelo, e aquela coisa toda, e arruma, e a gente chega cedo na igreja. Para chegar aqui 6 horas, deve sair 5:30. Olha só, guerreira. Eu tenho certeza que vocês também, para chegar aqui na hora do culto, foram guerreiras. E um monte de coisas que carrega nas costas, preocupações do mundo. Irmãos, Deus não te dá força para você ser independente dele. Ele te dá força para você continuar dependendo dele. Cansar faz parte do processo. Todos nós cansamos. Mas desistir não faz parte do DNA de Deus. Uma frase que foi marcante num filme que eu vi quando eu era menino, do Jean-Claude Van Damme. Filme de luta. É que é, Jordão? Desistir nunca. Render-se jamais. Desistir nunca. Render-se jamais. Eu trago essa frase. É claro, uma frase ali, mas eu trago essa frase para a minha vida. Desistir nunca. Render? Jamais. Vou lá, posso apanhar, mas eu não vou desistir. Irmãos, Deus te chamou para ser Deus não te chamou para ser uma Mulher Maravilha. Quem conhece a Mulher Maravilha do desenho, do filme? Deus não te chamou para você ser uma Mulher Maravilha, Ele te chamou para ser uma mulher cheia de graça. Mulher Maravilha é só no filme, mas você precisa ser uma mulher cheia de graça. A força dele começa aonde o seu estoque de paciência e energia termina. E a gente precisa de renovação. O texto de Isaías diz que até os jovens se cansam. Mas o que espera no Senhor, a Bíblia fala que renova as suas forças. As águias, elas não batem asas o tempo todo. Elas cansam. Lá no céu, elas batem asas, mas tem hora que ela para de bater e fica o quê? Plainando. As aves, águias, urubu também, fica rodeando assim. Eu falo assim, meu Deus, como é que eles ficam ali assim, rodeando, sem bater a asa? Aí parece que na hora que vai perder, aí bate um pouquinho, aí continua de novo. Porque cansou, né? Fica ali plainando. A nossa vida, ela assim, elas aprendem a descansar nas correntes do ar. E Deus nos chama para dar descanso. A gente precisa descansar no Senhor. Sabe, viver o propósito não é sobre correr desesperadamente, sabe? Mas é sobre fluir no Espírito Santo. É sobre deixar as correntes da água nos levar. E pelas correntes do Espírito Santo, Deus está trocando o seu coração físico para um vigor sobrenatural aqui hoje. Se você recebe essa palavra em nome de Jesus. Se foi Deus que abriu a porta, irmãos, Ele é responsável por manter a porta aberta. Se foi Ele quem te deu os filhos, Ele vai te dar sabedoria para cuidar. Se foi Ele quem te deu um projeto, Ele enviará o recurso. Ele vai enviar o recurso. O recurso não vem das nossas mãos. Eu posso contar bênçãos para vocês aqui, igual a tia Helena contou, de fé, de colocar fé em ação. Senhor Deus, o Senhor colocou esse projeto no meu coração.
como é que eu vou fazer, eu não sei como é que funciona, eu não sei por onde começa, eu não sei como é que é, mas eu vou começar, o Senhor vai, e as coisas vão acontecendo. Mas tem gente que acha que as coisas acontecem assim de uma hora para outra, né? Eu falei, é processo, propósito. Se debruça diante do Senhor, você ora, você busca a presença do Senhor, Deus vai te mostrando, mas o seu papel, o meu papel é obediência. Nós estamos aqui, colocamos nosso coração, todos sábados vamos evangelizar, esse é o propósito, e isso não vai sair do nosso coração. Pastor, mas não estou vendo fruto, meu irmão. Você acha que eu estou ligando para a fruta? Eu estou falando, eu estou sendo obediente. Quem veio no curso sobre louvor e adoração, entende que louvor e adoração não é só cantar, é obedecer. O Senhor falou assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ide. Então se eu estou indo, não importa se eu estou aqui no domingo cantando, mas eu estou adorando ao Senhor. E Ele dá o crescimento. Se Ele não dá, irmão, eu vou continuar adorando ao Senhor da mesma forma, porque essas coisas não me impedem de adorar o Senhor. Amém? O que te impede de adorar o Senhor? São as circunstâncias dos momentos? Não, nada impede de adorar o Senhor, de servir ao Senhor. Se Ele quem te deu o projeto, Ele vai enviar o recurso. E o seu papel é obediência, o papel de sustentar o propósito é dele. Tira o peso da autossuficiência dos seus ombros. Neste momento eu gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria de orar ao Senhor com vocês. Eu quero aqui falar com a mulher essa noite que veio dizendo assim, eu não aguento mais. Eu quero olhar para a mulher que nessa noite está dizendo, seu coração não aguenta mais. Mas hoje o Senhor está dizendo, eu trouxe você até aqui para te dizer que eu não vou te abandonar. Eu não te trouxe aqui hoje para te abandonar. Gostaria que você levantasse as suas mãos. Não sei se você pode. Levante as suas mãos. Receba o fôlego do Senhor na sua vida nessa noite. O que estava apagado, o Espírito Santo está soprando no seu coração. O que estava apagado, o Senhor está falando no seu coração. O propósito não morreu. Ele estava esperando o tempo da renovação. Quem sabe hoje é o tempo da sua renovação. Deus está trabalhando no seu coração. É só sermos obedientes. E eu gostaria de orar, feche os seus olhos, porque Deus não te dá apenas a planta do projeto, Ele te dá todo o material para a construção. Nós temos sonhos aqui na igreja, sonho do pastor, visão do pastor, mas a visão do pastor, você não está longe não, você está dentro da visão, você está dentro do projeto. E os projetos grandes sempre se constroem juntos. Então Ele vai dar o recurso para essa construção. E quem te chamou, Ele é fiel para cumprir. Deus te chamou para cumprir esse projeto em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, por causa de cada mulher que entendeu o teu chamado aqui hoje. Pai, tu conhece as batalhas que elas enfrentaram para chegar até aqui hoje. Muitas talvez nem tiveram condições de estar aqui. Muitas não vieram, ó Pai, tu conhece as palavras, ó Deus, que tentaram paralisá-las, feridas que tentaram dizer que o propósito já havia morrido, mas em nome de Jesus, nessa noite o Senhor está retomando o propósito do coração de cada mulher, em nome de Jesus. E neste momento, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, nós declaramos uma
troca divina, nós declaramos uma troca divina, ó Pai. Sai o espírito do medo e agora entra o espírito de poder, entra o espírito de amor, entra o espírito de equilíbrio, sai o cansaço da alma, entra agora o vigor que vem do alto. Senhor, sopra a vida sobre os sonhos aqui nessa noite, que foram engavetados, ó Deus. Talvez tem sonhos aqui engavetados, mas em nome de Jesus, ó Pai, esse sonho vai sair da gaveta, em nome de Jesus. Recorda, ó Pai, a cada filha tua que ela não é um erro. Deus, traz a memória de cada mulher aqui, Deus, ela não é um erro, mas uma resposta para essa geração, Pai. Essa geração precisa de cada mulher que está aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Nessa noite, ó Pai, então traz um renovo para os nossos corações. Traz um renovo para os nossos corações em nome de Jesus. Traz um renovo para cada mulher em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.